Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho, através deste vídeo, quero deixar bem claro que não é uma pregação. E eu quero, através desse vídeo, poder dizer a todos um reconhecimento do posicionamento do pastor Luiz Mendes. Vai surgir várias perguntas. Mas o porquê que o irmão Gilmar fez este vídeo? Será que haveria necessidade para ele poder fazer esse vídeo? Será que o pastor Luiz Mendes não teria um Deus que pode ajudá-lo? E por que que o irmão Gilmar está tomando frente deste vídeo? Irmãos e irmãs, muitas das vezes conhecem o irmão Gilmar pelo exterior, mas no meu interior quem conhece é só Deus. E eu tenho lutado para poder fazer aquilo que agrada a Deus. E qual é o meu posicionamento para poder fazer este vídeo? Eu há alguns meses, até mesmo anos, eu já tenho sentido esse desejo para poder fazer uma defesa ao ministro ao qual Deus chamou para poder pregar o Evangelho de Cristo, que é o pastor Luiz Mendes. E umas 3 semanas para trás, eu tenho sido cobrado por eu não ter feito este vídeo. E em meu coração, eu senti a cada vez mais uma cobrança de Deus em defesa do pastor Luiz Mendes. Tem uma verdade oculta atrás dos bastidores que ela tem que ser dita, que é uma verdade. E o pastor Luiz Mendes, se ele falar, ninguém vai entender, vai achar que ele está tentando se proteger, tentando se justificar, tentando razoar. Só que Deus me moveu o meu coração para poder fazer essa defesa. Às vezes vai ter até pastores que vão dizer: pastor Luiz Mendes, no mínimo, fez a cabeça do irmão Gilmar, a tal ponto, às vezes, de querer, às vezes, pagá-lo para proteger o pastor Luiz Mendes. E na realidade, meus irmãos, minhas irmãs, nem o pastor Luiz Mendes sabe desse vídeo. Estou fazendo uma coisa que é só eu e Deus. Eu quero ler uma escritura, somente um versículo. Aliás, 2 versículos. Está escrito em Salmos capítulo 37, no versículo 30 e no versículo 31. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração, os seus passos não resvalecerão. O que eu quero dizer nesse vídeo é algumas perguntas que estão chegando ao meu conhecimento devido eu fazer vários trabalhos evangelísticos pelo WhatsApp, grupo de WhatsApp, pelas ruas, hospitais e vários outros lugares em cidades. Como eu sou um representante de Cristo nessa terra, mas Cristo tem nos comissionado para poder estar em um ministério,
E o ministério que eu congrego hoje se chama Pregando a Verdade. Surgem várias perguntas. E estou fazendo esse vídeo para tirá-las algumas perguntas. Bom, a primeira pergunta que me faz constantemente é a número 1. Eu quero deixar uma coisa bem frisada. A maioria das perguntas veio de pastores. Não tenho nada contra a nenhum pastor. Não tenho nada contra nenhum pastor. Cada um vai responder diante de Deus pelo teu pensamento e pelas tuas atitudes. Mas uma das perguntas que me fizeram foi assim: Pastor Luiz Mendes está no companheirismo de Goiânia? A minha resposta para esse indivíduo foi: o pastor Luiz Mendes está no companheirismo de Jesus Cristo. Isso não foi de agora. Foi desde quando ele pegou a palavra de Deus na mão e decretou a Deus: eu quero te servir. Ele é um pregador de Cristo. Segunda pergunta. Irmão Gilmar, pastor Luiz Mendes vai em Goiânia ainda? Bom, pastor Luiz Mendes, se ele vai em Goiânia ainda ou se não vai, é um direito dele. É um direito do pastor Luiz Mendes. O pastor Luiz Mendes, ele é livre para ele ir aonde Deus o comissionar. Ah, irmão Gilmar, mas o irmão está respondendo por ele? Não. Eu simplesmente estou citando Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Se o Senhor Jesus Cristo disse de pregar o evangelho a toda criatura, ele não colocou barreira aonde o homem tem que ir. O homem só tem que abrir os braços e ser usado nas mãos de Deus. Pastor Luiz Mendes, é a pergunta, vai em Goiânia? A resposta que eu tenho para este irmão, essa irmã, é o seguinte: como que você vai em um local que você não é bem-vindo? Aonde que, aliás, em vez de ser bem-vindo, é apedrejado, massacrado. Irmão Gilmar, mas o irmão está respondendo isso e o irmão já foi em Goiânia? Eu quero responder isso com a minha vida vivida. Esse espírito que entrou, não é agora, ele não é de agora, ele já é de antigo. Aonde que tudo que vai acontecer tem que passar no crivo de Goiânia. Pastor Joaquim Gonçalves. Não estou falando mal de pastor Joaquim Gonçalves. É se tratando do sistema. O sistema humano. Aonde que para uns pode, aonde que para outros não pode. Eu creio que quando uma pessoa vai em um lugar que ele é convidado, ele é bem-vindo. Mas como o pastor Luiz Mendes pode ir em um lugar que não é bem-vindo? Como eu falei, eu quero responder com a minha vida vivida. Eu tenho lutado para poder levar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados. Ah, irmão Gilmar, mas o irmão não sabe nem conversar direito. A resposta que eu tenho é: estou lutando com tudo que eu posso, com o meu dedo indicador, para um único Senhor e Salvador, que é o Rei da Glória, que se chama Senhor Jesus Cristo. Eu prefiro dizer com o pouco que eu tenho de sabedoria, dando louvor a Deus, do que querer estudar a Bíblia inteira e não ter uma vida vivida. Bom, o que adiantaria, meus irmãos, minhas irmãs, eu querer chegar num local aonde eu vou ser apedrejado? Segura nessa pergunta número 2. Eu vou voltar nela. Eu quero passar para a 3. Por que o pastor Luiz Mendes não prega mais em Goiânia? Como é que o pastor Luiz Mendes pode pregar em Goiânia
sendo que ele não pode ser convidado? Aonde que tem um sistema que freia? Aonde que tem um sistema que diz, tem que passar por fulano, se ele autorizar. Como é que ele vai passar por um fulano que não está de acordo com ele? Como poderão dois juntos andar se não tiver no mesmo acordo? Irmão Gilmar, mas doutrinariamente tem dificuldade? Como pode um homem ser usado nas mãos de Deus, aonde que aquele que está na linha de frente bate contra os sinais, maravilhas, aonde bate contra cura divina? Bom, pergunta número 4. Qual é o carro do pastor Luiz Mendes? Certa vez um moço, obreiro, diácono, até mesmo auxiliar, eu estava num café da manhã e ele me perguntou, irmão Gilmar, o irmão que chegou a conviver com o pastor Luiz Mendes, qual é o carro que o pastor Luiz Mendes tem? A minha resposta foi essa. Eu simplesmente peguei meu telefone, eu peguei o telefone do pastor Luiz Mendes, enviei no telefone dele e disse, se o senhor quer a resposta, liga para ele. Sabe por quê? São pessoas que têm malícias, pessoas acusadoras, pessoas cautelosas, retificando, pessoas caluniadoras, pessoas que tentam ficar fazendo as coisas, manivelando para tentar achar falha. O espírito acusador, espírito difamador. Eu chego a pensar, se o pastor Luiz Mendes hoje tivesse morando num local de lona, dormindo em cima de um tronco, muitos iam dizer, tá assim porque infelizmente fez tal coisa. Graças a Deus, Deus já tem dado o suficiente para preencher as dispensas da casa do pastor Luiz Mendes, conforme é cada ministro que prega a palavra, que é um direito de cada um deles ter aquilo que vem de cima, que é as bênçãos de Deus. Como pode um pastor ter que viver, como se diz, numa situação a tal ponto de ter que pedir emprestado, só para cumprir que ele é humilde? A palavra de Deus disse, não foi só para pastor, foi para todos. Nós devemos comer do melhor dessa terra. Todos filhos de Deus. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. E Deus não é um Deus de miséria. Deus é um Deus justo. E Ele fica satisfeito quando Ele abençoa um filho dele. Pergunta número 5. Quantas igrejas o pastor Luiz Mendes tem? Quantas igrejas o pastor Luiz Mendes tem? Certa vez um homem me disse, irmão Gilmar, eu creio que cada igreja tem que ter o teu pastor. Ele falou a verdade. Se tem ovelha, tem que ter pastor. Como é que pode ter pastor sem ovelha? Agora, a ovelha gera ovelha. Mas a ovelha que gera ovelha, no final ela identifica o seu pastor. É um direito da ovelha escolher o pastor que ela quer congregar. É um direito da ovelha. É direito de escolha dela. Portanto, em João capítulo 10 está escrito que a ovelha ouve a voz do teu pastor. Agora, voltando à pergunta número 2, pastor Luiz Mendes vai em Goiânia? Irmãos, eu vou entrar numa área aqui que eu fiquei um tempo no ministério do pastor Luiz Mendes.
em Três Lagoas. Eu voltei para Minas. E quando eu voltei para Minas foi uma coisa pessoal. Não foi nem coisa ministerial. Eu não saí do Ministério Pastor Luiz Mendes porque eu achei falha. Não, qualquer ministério você vai achar falha. Qualquer um. Todos os ministérios têm falha. Não tem nenhum perfeito. Só tem um perfeito. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Voltei para Minas Gerais. Eu nasci em Belo Horizonte. Inclusive, minha mãe é de Belo Horizonte. E ali eu simplesmente me posicionei dizendo: eu vou me humilhar. Mesmo que eu não errei, eu vou me acertar. Vou pedir perdão a cada um. Eu voltei como o filho pródigo. É como se eu estivesse no Ministério do Pastor Luiz Mendes, eu estivesse no mundo. Foi quase 3 meses tomando pancada em cima de púlpito. O retorno do filho pródigo. Depois, a linha da pregação foi sobre Judas. Traição de Judas. 3 meses aproximadamente, até 4 meses escutando em cima de uma plataforma como foi a traição de Judas. Depois, 2 meses escutando: ai, daquele pastor que fica pregando contra o anjo do Brasil. Ai, aquele que levantar contra o anjo do Brasil, que fica pregando contra José Brana. E foi batendo. E foi tocando nos dons. Capita isso, meus irmãos, minhas irmãs. Foi batendo sobre cura divina. Pastor que fica aí com esse speed de cura divina. Esse speed de cura divina. Irmãos, isso foi uma isca que o próprio Senhor Jesus Cristo usou. Pastor que fica fazendo fila de oração. Isso foi no dia do profeta. Hoje não precisa mais de fila de oração. Deus pode curar aí no banco. Eu creio sim. Mas eu te pergunto, quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz do jeito que Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Uma das coisas que eu fiquei observando: pastor que fica se projetando de plataforma. Tem um pastor aí que tem um renome que fica se projetando em cima da plataforma. E eu fiquei calado. Eu sabia que estavam falando do pastor Luiz Mendes. Permaneci quieto. Ah, irmão João, então você é um Judas. Não. Quando Jesus foi para ser crucificado, ele foi em silêncio. Permaneci em silêncio. Agora, uma coisa que eu cansei de ouvir, como eu ouvo até hoje: pastor Luiz Mendes fica decorando Bíblia. Gente, graças a Deus. Se isso que vocês estão falando, que ele fica decorando Bíblia, louvado seja Deus. É melhor ele decorar a Bíblia do que ficar decorando a vida dos outros. Melhor ele decorar a Bíblia, como vocês têm falado, do que ficar invejando o ministério dos outros. Mas o pastor Luiz Mendes não decora a Bíblia não, já está dentro dele. Ele não precisa de provar isso para a ciência não. A mente humana ela é falha. Se tem um que sabe o que ele, antes mesmo de falar, coloca no teu coração, esse é Deus. Bata no dom. Bata em tudo que vocês quiserem. Mas lembra, é o mesmo Espírito que fizeram com Jesus Cristo. Espírito religioso. Espírito que fica tentando matar a eficácia da palavra de Deus. Se nós pregamos que Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, então ele mudou? O mesmo Deus de milagre que fez as obras no passado é o mesmo que está fazendo a obra hoje. Ele não muda. Outra coisa. O pastor Luiz Mendes não lê a mensagem do profeta. Ele pode até não ler a mensagem do profeta. Mas o que adianta?
Você lê a mensagem do profeta e não tem uma vida vivida. Outra coisa, esse espírito de falar assim, eu tô cansado disso, cansado. Eu sei que esse vídeo vai chegar para muitos irmãos, às vezes não vão entender nada. Mas com o tempo, os irmãos vão entender. Para mim, se subir numa plataforma e não tiver com a Bíblia e com a mensagem do profeta, se não tiver com a mensagem do profeta, não sobe na minha plataforma. Aqui. Então Pedro também não ia subir nessa plataforma que não sabia ler. Ele era analfabeto. Chama humildade. É você colocar Jesus no centro. A palavra de Deus mostra, bem clara, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O povo encosta a Bíblia e fica focado só na mensagem do profeta. Por quê? Porque lá cria sistema. Exemplo. E toda igreja tem que ter um pastor local. Me fala na Bíblia onde é que tem que ter um pastor local. Outra coisa, eu te pergunto. Eu já vi, só essa semana, 5 irmãos queixando. Falando, o meu pastor disse que eu só devo ouvir a pregação do pastor Joaquim. Mas os áudios do pastor Luiz Mendes e os links de pregação dele, não pode. A pergunta da ovelha é, mas por quê? Não, é por causa que se você estiver ouvindo a pregação do pastor Luiz Mendes, você está em prostituição. Eu chego a ver isso até com uma mente humana, é uma cegueira espiritual. O pastor freando a ovelha para não ver a pregação do pastor Luiz Mendes, mas tem que ver do pastor Joaquim. É como se ele tivesse dizendo, a do pastor você está em prostituição, a do pastor Joaquim pode, porque eu lhe aceito. Você é minha ovelha, eu sou o teu pastor, mas você pode deitar na cama com o pastor Joaquim, que não tem problema não. É a mesma coisa. A expressão é grossa. Mas como assim deitar na cama? Não estou falando humanamente. Eu estou falando espiritualmente. Eu estou cansado de ver pastor dizendo, não houve pregação do pastor Luiz Mendes porque isso é a prostituição. Mas de outro pastor pode enviar áudio, link, pregação que não tem nada a ver. Na realidade a coisa não é espiritual, é pessoal. Sabe por que é pessoal? É porque o pastor Luiz Mendes prega a palavra de Deus, prega a mensagem. É o mesmo que ele está pregando. Qual a diferença faz? A coisa é pessoal. É porque é pastor que está enciumado, que não tem um dom que o pastor Luiz Mendes tem e não tem a humildade de falar. Às vezes tem até aquela humildade presente ali. Não, eu reconheço que realmente é um dom, mas não, no coração está cheio de ódio. Bom, sob uma profecia que foi dada, que saiu na boca do pastor Luiz Mendes, a meu favor. Foi uma campanha evangelística na cidade de Sazeda. Uma profecia dizendo o meu posicionamento ao qual Deus estava me chamando, que Ele iria me colocar. Essa profecia percussou. E essa profecia teve um pastor que ele disse em cima da plataforma por 3 vezes. Um membrozinho que foi chamado por um outro pastor, por profecia. Para começar tem que alinhar com a Bíblia e tem que alinhar com a mensagem. Se não alinhou, isso é do diabo. Primeira vez. Então não repetir. Isso é do diabo. Terceira vez. Isso é do diabo. Sabe por quê? Porque estava ciumado. Eu não tenho culpa. Se foi Deus que me chamou, o que eu posso dizer é abrir os braços, eis-me aqui, Senhor. Agora, depois disso, dessa época, foi aonde que muitos encostaram o pastor Luiz Mendes. A expressão foi o seguinte: o pastor Luiz Mendes pegou a ovelha
de tal pastor. Não foi escolha minha. Foi eu em uma cama, orando a Deus, pedindo Ele uma resposta. Foi quando Deus colocou no meu coração para congregar com o pastor Luiz Mendes, que hoje eu posso dizer que é o meu pastor. Quando eu digo meu pastor, eu não estou colocando ele como um único pastor. Não, ele é o meu pastor. Eu reconheço ele como meu pastor, porque eu sou uma ovelha dele. Não é desmerecendo nenhum ministro. Todos têm ovelha. Todos têm o teu pastor. Mensagem a respeito. Teve um que me disse: ô Gilmar, lê essa mensagem por 3 vezes. E quando o irmão lê 3 vezes, o irmão lê de novo. Eu não precisei ler a mensagem. O nome dela fala respeito. Mas eu já tinha lido essa mensagem. Li ela pela segunda vez. E ali teve um parágrafo que me chamou a atenção. Respeite o teu pastor. Pois no dia que você não tiver respeito por ele, ele não pode fazer nada mais por você. É por isso que eu estou fazendo esse áudio. Hoje o pastor Luiz Mendes é o meu pastor. E o porquê que eu estou fazendo este esclarecimento? Pastor Luiz Mendes, ele não deixou de pregar em Goiânia. Houve um freio para não poder pregar. Não só como lá, como até hoje estão lutando para tentar parar o ministério do pastor Luiz Mendes. Outra coisa, quando o pastor Luiz Mendes começou a enviar os áudios, eu fui um transmissor dos áudios do pastor Luiz Mendes. Eu tinha uma lista de transmissão aproximadamente com quase 3.800 irmãos e irmãs recebendo áudios diários. E muitos dizem: ah, mas foi o pastor Luiz Mendes. Não, fui eu, o irmão Gilmar. Foi o irmão Gilmar que enviava os áudios. E hoje também é o irmão Gilmar que continua enviando esses áudios. E tem também outros irmãos que enviam, que faz parte também desse trabalho. Não por um pedido do pastor Luiz Mendes. Eu não vou citar o nome dos outros irmãos, que tem irmãos. Não é porque eu não quero parecer o nome deles, porque eu estou fazendo esse vídeo, eu quero mostrar o meu rosto e deixar bem claro, porque eu vou responder diante de Deus pelo que eu falo. Às vezes irmãos vão pensar: por que ele não falou meu nome também? Não, eu estou fazendo um áudio esclarecendo o meu posicionamento a respeito do pastor Luiz Mendes. Outra coisa, na época foi criado um grupo que se chama Pregando a Verdade. Quem criou esse grupo Pregando a Verdade fui eu. Às vezes pessoas dizem, inclusive até ministro, pastor que tem um bom renome, um ótimo nome, reconhecido, foi através do meu ministério que hoje tem grupo de WhatsApp, que envia áudio para as pessoas, que faz isso. Ele está mais errado do que a mentira que ele está falando. Quem criou o grupo Pregando a Verdade foi o irmão Gilmar. Ah, irmão Gilmar, o irmão está pegando todos os erros? Não, eu só estou mostrando a verdade. Eu tenho o meu caráter suficiente para colocar ele numa tela e dizer: eu, o irmão Gilmar, respondo pelo que eu faço. O meu número de telefone, eu quero deixar bem claro, é 031 99248 5777. Eu vou repetir pela segunda vez. 031 9248 5777. Por que eu estou dizendo meu número? Se alguém tiver algum problema a respeito do que eu estou fazendo, pode me ligar. Conversa comigo. Eu sou homem suficiente para pôr o meu rosto em uma tela e fazer uma defesa contra um homem de Deus. Irmãos e irmãs,
Pastor Luiz Mendes ficou desde 2000, retificando, desde 1998 para 999 ali, 1999 para 2000, freado, até aproximadamente 2018, em Goiânia, sem poder pregar. Que ele podia fazer subir na plataforma para poder se apresentar, mesmo assim, com vários olheiros que se ele falasse alguma coisa a mais, pegariam ele. Quando o pastor Luiz Mendes pregou em Goiânia, eu lembro que eu recebi essa mensagem chamada Atitudes. Foi uma das grandes mensagens, como eu posso dizer, para mim, irmão Gilmar, foi uma das melhores mensagens que o pastor Luiz Mendes pregou, não desqualificando as outras. Mas essa atitude, eu cheguei a ver ela mais de 10 vezes. Foi aonde que vazou essa pregação, atitude, mas ali foi freado, em Goiânia. Ah, irmão Gilmar, mas o irmão tá fazendo esse áudio e o irmão vai responder até na justiça. Não vou responder na justiça, é a verdade. Eu prefiro ir preso numa cadeia, falando a verdade, do que eu ir preso na cadeia ocultando uma mentira. Pastor Luiz Mendes foi parado em Goiânia, como até hoje, ele só não cita nomes. Quando eles pregam falando, pastor que fica se projetando na plataforma, pastor que fica se projetando com cura divina, pastor que fica decorando Bíblia, pastor que fica enviando áudios para as ovelhas, pastor que fica enviando links de YouTube para a ovelha de outro pastor. Eles estão dizendo, só não tem coragem de falar, pastor Luiz Mendes. Pastor Luiz Mendes, eu lembro que veio o Covid-19. Não vou dizer que somente ele, mas ele foi um que teve a coragem de pôr a cara em uma tela, em uma câmera, e decretar, vamos jejuar e orar contra essa pandemia. Ai, se tivesse mais pastor que tivesse essa coragem. Ali foi aonde que ele decretou, se fosse até um religioso de uma organização denominacional, se tratando uma igreja batista, metodista, presbiteriana, católica, eu até aceitaria. Foi aonde que ele foi repreendido pelos pastores dentro da mensagem. Inclusive, eu quero deixar bem claro, quando chegou no grupo que eu tenho, que chama De Volta à Fé Apostólica, uma mensagem, aonde que foi colocado um vídeo de um ministro, não quero citar o nome, não é a minha intenção. Eu creio que ele já tem o suficiente. Batendo contra o posicionamento que o pastor Luiz Mendes teve contra o Covid-19. Ele fez um vídeo dizendo, inclusive citando Bíblia, ah, isso é loucura. Como um pastor pode estar batendo contra uma coisa dessa? E foi falando várias coisas. Ele batendo contra o posicionamento do pastor Luiz Mendes. Aquilo eu parei a bicicleta na rua. Eu encostei a minha bicicleta. Eu orei. Eu consultei a Deus e perguntei para Deus, Senhor, eles estão fazendo isso contra o homem? A resposta de Deus foi assim, eles estão fazendo isto contra mim. Ah, irmão Gilmar, mas o irmão crê que isso foi de Deus? Sim. Sim. Quando Deus faz um milagre, Satanás levanta contra. Toda obra que é bíblica de Deus, Satanás levanta contra. Observa uma coisa. Quando Jesus Cristo estava fazendo sinais e maravilhas, quantas pessoas ali, os espíritos religiosos levantaram contra? Isso não mudou. Continua. O espírito não morre, só muda de corpo. Certo ministro
bateu a mão na minha coxa um dia, em um café da manhã, e me disse: Irmão Gilmar, o irmão crê que o profeta William Branham é o teu exemplo? Eu não falei nada, eu fiquei em silêncio. Ele bateu a mão na minha coxa pela segunda vez e disse: Irmão Gilmar, eu te fiz a pergunta. O irmão crê que o profeta William Branham é o nosso exemplo? Eu falei com ele assim: eu vou responder o senhor de uma forma correta. Se fosse eu sentado com o profeta tomando esse café e eu perguntasse: Reverendo Branham, o senhor é o meu exemplo, o senhor concorda com isso? O profeta ia falar: seu exemplo é Jesus Cristo. Eu respondi assim para esse ministro. Ele ficou bem nervoso comigo. Sabe por quê? Porque o espírito idólatra, esse espírito idólatra, que a igreja católica, a idólatra. Sempre é assim. Mas cuidado, que você pode ter saído da igreja católica, aonde você está dizendo que ela é idólatra, e você continua com o espírito da idolatria. Irmãos e irmãs, ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ninguém. Nenhum ser na face da terra. Quem lutou tentando tomar o lugar de Deus, caiu. Se tornou um anjo caído. Ele é o único Senhor e Salvador. Quando eu disse para Deus: Senhor, eu corri. Eu não queria pregar o teu evangelho. Eu posso dizer, eu fui um fugitivo. Foi aonde que Deus me colocou em uma situação que só foi eu e ele. E eu disse para Deus: Senhor, a partir daqui eu parei de ser covarde. E aonde o Senhor me enviar, irei eu. E o que tem a ver, irmão Gilmar, o evangélico que o irmão prega, com o posicionamento do pastor Luiz Mendes? É porque o pastor Luiz Mendes também passa por isso. É uma perseguição, aonde que vários ministros falam várias coisas em cima de uma plataforma, batendo contra o pastor Luiz Mendes e não tem coragem de falar o nome dele. A igreja fica: eu não estou entendendo. Tem uns que chegam até a glorificar, é porque são inocentes. Mas na hora que fala o porquê, eu não acredito que era isso. Era assim. É batendo contra o pastor Luiz Mendes. Igreja, a palavra de Deus está bem clara. Não maltratei os meus ungidos e nem os meus profetas. Tem muitos irmãos que estão ouvindo esse áudio, irmãs, que vão entender